As cruzadas foram campanhas militares religiosas lideradas pela Igreja Católica entre os séculos XI e XIII, com o objetivo de retomar Jerusalém do domínio muçulmano. Eram peregrinações armadas, onde fé e guerra se misturavam, e os cruzados costuravam a cruz em suas roupas, como símbolo de compromisso sagrado, algo como o distintivo de um time de futebol que ia jogar uma final de campeonato brasileiro. A promessa de perdão total dos pecados atraía pessoas de todas as classes, de nobres a camponeses. Mais do que guerras religiosas, as cruzadas refletiam as ansiedades, ambições e espiritualidade da Europa medieval. O palco principal desse drama, a Terra Santa. No final do século XI, a Europa estava em plena transformação. O continente vivia um período de intensas mudanças sociais, políticas e religiosas, que prepararam o terreno para eventos marcantes. A população crescia rapidamente, pressionando recursos e terras. Muitos nobres, sem heranças ou propriedades, buscavam novas oportunidades. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica tentava consolidar seu poder e influência sobre reis e povos, tornando-se uma força central na vida europeia. Para canalizar a energia e o espírito guerreiro da nobreza, a Igreja incentivou a ideia de uma guerra santa, direcionando o ímpeto dos cavaleiros para um inimigo externo. Assim, surge o conceito de cruzada, uma missão religiosa e militar, quase como um pau para toda obra para os problemas internos da Europa. No Oriente, o Império Bizantino enfrentava sérias dificuldades. Após perder vastos territórios para os turcos seljúcidas, o Império estava enfraquecido e ameaçado, levando o imperador a buscar auxílio militar do Ocidente. O mundo islâmico, por sua vez, não era um bloco monolítico. Estava profundamente fragmentado por disputas entre sunitas e xiitas, além de rivalidades políticas e dinásticas, o que dificultava uma resposta unificada à ameaça cruzada. Quando os cruzados chegaram ao Oriente Médio, encontraram uma região marcada por divisões internas, enfrentando vários rivais, em vez de um império islâmico coeso. Essa fragmentação interna foi um fator decisivo para o sucesso inicial da Primeira Cruzada, permitindo que os cruzados conquistassem territórios e cidades importantes. O apelo do imperador bizantino ao Ocidente desencadeou uma reação em cadeia, um verdadeiro efeito dominó, que mudaria profundamente a história da Europa, do Oriente Médio e do mundo. A cruzada atraiu uma multidão diversa, nobres buscando glória e terras, filhos sem herança, camponeses em busca de salvação e comerciantes de olho em lucros. Para muitos, era uma chance de redenção espiritual. Para outros, uma oportunidade de ascensão social e riqueza, como ganhar na loteria. O clero acompanhava os exércitos, reforçando a missão religiosa e mantendo a coesão do grupo. Cidades italianas como Veneza e Gênova financiaram expedições em troca de privilégios comerciais. A cruzada era, ao mesmo tempo, fé, ambição e negócio. Essa mistura de motivações impulsionou as campanhas. O chamado do Papa uniu interesses díspares sob a cruz. A Primeira Cruzada, 1096-1199, foi um dos maiores movimentos militares da Idade Média, reunindo exércitos de toda a Europa Ocidental. Nobres, cavaleiros, camponeses e até mesmo crianças se uniram, impulsionados pela fé e pela promessa de redenção. Eles marcharam por milhares de quilômetros, enfrentando desafios imensos até chegarem à grandiosa cidade de Constantinopla, a porta de entrada para o Oriente. Depois, seguiram para a Ásia Menor. A travessia pela Anatólia foi brutal e implacável, marcada por fome constante, doenças devastadoras e batalhas sangrentas, como as de Niceia e Dorileia. Muitos cruzados sucumbiram ao calor, à sede e aos ataques inimigos, tornando a jornada ainda mais difícil e perigosa. O cerco de Antioquia foi um dos momentos mais dramáticos,
durando meses e trazendo fome extrema, traições internas e batalhas desesperadas. Apesar das adversidades, os cruzados conquistaram a cidade, mas chegaram enfraquecidos a Jerusalém em 1099. O cerco final à Cidade Santa foi relativamente curto, mas seguido por um massacre que chocou o mundo medieval. A conquista de Jerusalém marcou o auge da Primeira Cruzada e mudou para sempre a história da região. Com a vitória, os cruzados fundaram reinos cristãos no Oriente, consolidando sua presença na Terra Santa. O triunfo foi brutal e sangrento, mas trouxe esperança para muitos cristãos europeus. No entanto, a vitória também plantou as sementes de futuros conflitos e rivalidades. O sonho de conquistar Jerusalém estava, por ora, realizado, mas a paz seria apenas temporária. Após a conquista de Jerusalém, os cruzados não pararam por aí. Eles fundaram 4 estados cristãos no Levante, conhecidos como Estados Cruzados, que se tornaram pontos estratégicos de poder e influência na região durante séculos. Esses territórios eram defendidos por ordens militares como os lendários templários, guerreiros monges, que construíram fortalezas imponentes e se tornaram símbolo de bravura e disciplina. Junto aos templários, os hospitalários também desempenharam papel fundamental, protegendo peregrinos e cidades. Enquanto isso, o mundo islâmico se reorganizava, reunindo forças sob novos líderes visionários. A queda do condado de Edessa foi um golpe devastador para os cruzados e motivou a fracassada Segunda Cruzada. Nesse cenário, surgiu Saladino, que unificou os muçulmanos sob uma única bandeira. Em 1187, Saladino liderou seu exército na famosa Batalha de Hattin, derrotando os cruzados de forma decisiva e retomando Jerusalém. Sua vitória foi marcada por uma surpreendente clemência com os derrotados, mostrando que um verdadeiro líder sabe equilibrar firmeza e compaixão, conquistando respeito até mesmo dos inimigos. A resposta cristã veio com a Terceira Cruzada, que reuniu reis poderosos como Ricardo Coração de Leão e outros monarcas europeus, em uma tentativa dramática de recuperar a cidade sagrada. Apesar dos esforços e batalhas intensas, Jerusalém não foi reconquistada. No entanto, um tratado histórico garantiu aos cristãos o direito de peregrinação à cidade, mantendo viva a esperança de reconquista. O controle político, porém, permaneceu nas mãos muçulmanas. As cruzadas seguintes foram marcadas por fracassos, divisões internas e objetivos cada vez mais distantes do ideal original. Um dos episódios mais marcantes foi o desvio da Quarta Cruzada, que resultou no saque brutal de Constantinopla, abalando o mundo cristão e mudando o rumo da história. No fim, o ciclo de conquistas e derrotas definiu toda uma era, e o sonho cruzado de um domínio cristão duradouro no Oriente nunca se concretizou plenamente, deixando apenas vestígios e lendas. O ideal do Reino dos Céus movia cruzados, não só a promessa do paraíso, mas a criação de um Estado cristão na Terra Santa. O grito Deus Vult simbolizava a missão divina, e a indulgência plenária era um poderoso incentivo. Para muitos, morrer na cruzada era martírio e salvação garantida. Nobres viam-se como construtores de um reino sagrado, mas a realidade era marcada por violência, rivalidades e ganância, como um Deus nos acuda. A Quarta Cruzada, desviada para saquear Constantinopla, mostrou a corrupção do ideal original. O sonho espiritual se misturou à busca por poder e riqueza. O reino dos céus tornou-se, muitas vezes, um pretexto para ambições terrenas. As cruzadas transformaram Europa e Oriente Médio. Para a Europa, trouxeram conhecimento, comércio e avanços científicos do Oriente, impulsionando o Renascimento. Cidades italianas enriqueceram, e o poder real se fortaleceu com a queda de muitos nobres. No Oriente, as cruzadas deixaram cicatrizes profundas.
alimentando desconfiança e forjando novas identidades políticas e religiosas, como uma ferida que não cicatriza. O saque de Constantinopla enfraqueceu o Império Bizantino e aprofundou o cisma cristão. A presença cruzada alterou o equilíbrio de poder e a memória dos massacres perdurou. As guerras em nome de Deus mudaram fronteiras, economias e mentalidades. O legado das cruzadas é de transformação e feridas abertas. As cruzadas tiveram episódios inusitados, como a trágica Cruzada das Crianças, em que milhares de jovens partiram para Jerusalém e acabaram mortos ou escravizados. Apesar da guerra, houve períodos de comércio e até alianças entre cristãos e muçulmanos. Alimentos, especiarias e costumes orientais, como o banho regular, foram introduzidos na Europa. A influência cruzada chegou à moda, culinária e hábitos europeus. Nem todas as cruzadas foram ao Oriente. Campanhas contra hereges e pagãos na Europa e no Báltico também receberam o nome. O conceito de cruzada foi adaptado para fins políticos e religiosos diversos. A ideia original se expandiu e se transformou ao longo dos séculos, como um camaleão. As cruzadas ainda ecoam no mundo atual, influenciando política, cultura e relações entre Ocidente e Oriente. No Ocidente, evocam heroísmo. No mundo islâmico, lembram invasão e agressão. A retórica das cruzadas é usada por líderes e extremistas para justificar conflitos modernos, como a briga de vizinhos por causa do volume do som. O cisma cristão e a presença de comunidades cristãs no Oriente Médio são heranças diretas. O passado cruzado nos alerta sobre os perigos do fanatismo e da manipulação religiosa. Compreender as cruzadas é entender as raízes de muitos desafios atuais e refletir sobre as cruzadas do nosso tempo.